1 aos Coríntios, capítulo 16, versículo 22, diz assim: Se alguém não ama ao Senhor Jesus, que seja anátema, maranata. Ou seja, se alguém não ama o Senhor Jesus, que seja maldito, o Senhor vem. É muito interessante a gente observar esse texto. Se alguém não ama o Senhor Jesus, seja maldito, seja anátema, maranata. É um versículo tão assim simples, parece, né? De 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 22, mas que revela algo muito profundo acerca da humanidade, acerca dos homens. Por exemplo, quando nós vemos no Oriente Médio constantemente em guerra, quando se ouve, por exemplo, falar sobre caiu um míssil em algum lugar, caiu uma bomba em algum lugar, logo a primeira coisa que vem na mente nossa deve ter sido lá em Israel, ou no Líbano, enfim, lá no Oriente. É muito importante a gente observar o seguinte: o que tem a ver isso com 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 22? Se alguém não ama o Senhor Jesus, que seja maldito. Esse povo do Oriente, não só do Oriente, mas o do Oriente é mais, digamos que, mais visível, né? Mais visível. Eles não amam o Senhor Jesus. A religião de lá, desses lugares, é o Islã. Qualquer outra religião nestes lugares normalmente são perseguidas ou mal vistas. Então, o que acontece? Eles não amam o Senhor Jesus. Eles perseguem aos cristãos. Eles matam, perseguem, maltratam aqueles que se diz cristão, aqueles que se declaram como cristão. Às vezes nem cristão de verdade é nada, né? Porque para ser cristão tem que seguir os passos do Senhor Jesus, os passos de Cristo, né? E nem todos que se denomina cristão seguem realmente os passos de Cristo, segue o Senhor Jesus. Mas desde que a pessoa se declarou como cristão, ele pode morrer a qualquer momento, pode ser preso, pode ser maltratado, enfim. A perseguição é muito grande. Eles destroem igrejas inteiras nestes lugares, perseguem os cristãos. E nós vemos no Salmo 1, aliás, no Salmo 2, versículo 7, o Senhor se referindo ao Senhor Jesus, né? O Espírito Santo se referindo ao Senhor Jesus, e dizendo assim: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Está lá no Salmo 2, versículo 7. Nós vemos também no versículo 12, no versículo 11, aconselhando no caso, que os reis da terra, os homens, servissem ao Senhor, e servissem sim com alegria, com dedicação, com amor, e dando um conselho. O versículo 12 dá um conselho: beijai o filho, para que não se ire. Sim, para que o pai não se ire e não venha vingar o filho, né? Então, quer dizer, beijai o filho, é mesmo que amai o filho, e se livre da ira futura, se livre do juízo final, né? E é muito importante isso quando é interessante, igual, por exemplo, essas guerras que está havendo agora na atualidade, né? Em Jerusalém, em Israel. Desculpe. O que a gente veja?
a gente veja pessoas sendo destruídos nas redondezas de Israel e veja também em Israel. E Israel é um povo que é chamado povo de Deus, né? Porque realmente o Senhor os fez e tem eles são realmente o povo de Deus. Há uma profecia acerca deles para o futuro, que todos eles vão se converter, né, a Cristo, vão reconhecer o Senhor Jesus como o Messias. O juízo de Deus vem sobre eles porque eles não o reconhecem, né? Apesar de que hoje, graças a Deus, já existe entre eles judeus messiânicos. Há muitos judeus em Jerusalém que já creem no Messias. E eles servem ao Senhor Jesus, né? Mas as dominações ali, os governos, as autoridades, eles não servem ao Senhor. Eles não reconhecem o Senhor Jesus como o Filho de Deus, o Messias enviado. E por isso, o que acontece com eles? Acontece o que o Senhor Jesus disse para eles mesmos lá, não me lembro bem se é no livro de Lucas ou de Mateus, eu acho que é de Lucas, dizendo que virão as pessoas de um reino, de outro, e sentarão nas bodas com o cordeiro, e eles ficarão de fora, né? Exatamente o que anda acontecendo. E quando a gente vê guerras, igual a gente veja na atualidade está vendo, né? A gente fica às vezes sem perceber. E quem não entende a profecia, às vezes até se põe contra Israel, se põe como inimigo de Israel. Porém, o que acontece? Há uma profecia sobre Israel. Se Israel não deixou de existir até hoje, porque Deus tem zelado por eles. Eles têm pagado pelos pecados deles, né? Pela desobediência deles à lei e ao Senhor. Eles têm pago, né? E principalmente nos dias de hoje, quase que desde sempre, né? Por não reconhecer o Senhor Jesus como Messias, eles pagam um preço muito alto. E é muito triste isso aí, sim, mas estão todos condenados, todos aqueles ali que não reconheceram o Messias, né, o Senhor Jesus, como o enviado de Deus. Então, resumo, né, desta conversa a gente veja ali na faixa de Gaza, no Líbano, as destruições ali, e a gente às vezes toma partido a favor às vezes das outras nações ali que não é Israel. Algumas pessoas tomam partido. Agora, quem conhece realmente as Escrituras, como é que seria o procedimento deles? Eles não aprovariam a morte de ninguém, naturalmente, né? Porém não se poria contra Israel, porque as nações querem destruir com Israel, tirar Israel do mapa, fazer com que ela deixe de existir. E o próprio Senhor zela para que isso não aconteça. Por isso que eles prevalecem até hoje. Então, quando, por exemplo, nós nos pomos contra Israel, nós estamos nos pondo contra a vontade profética de Deus, que é a salvação de Israel, né? O Senhor quer a salvação daquele povo. Então esse também deve ser o nosso desejo, deve ser a nossa oração pela salvação daquele povo, para que eles venham a reconhecer o nosso Senhor Jesus Cristo como o grande Messias, como realmente Ele é. E então nós devemos clamar a Deus por Israel e ter cuidado ao condenar algumas atitudes ou algumas ações deles, que nem sempre eles tomam tais atitudes como, assim, digamos que de uma forma bíblica, né? Nem sempre, mas eles precisam se proteger, precisam se defender. Esta é a vontade de Deus, que eles prevaleçam. Eles vão prevalecer até que eles reconheçam que o Senhor Jesus é o Senhor, o Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Então esta é a meditação para nós hoje aí. Vamos orar por Israel, porque eles são sim um povo da promessa do Senhor, né? São um povo da promessa, um povo que o Senhor ama de uma forma especial. O Senhor não força ninguém.
Ele não força ninguém a se converter, a reconhecer o Senhor Jesus como Senhor, né? Mas é o desejo de Deus que todos se salvem, todos os judeus, todas as nações, né? Todas as nações reconheçam que o Senhor Jesus é o Salvador do mundo, aquele que pagou um preço, né? Pelas nossas vidas, desceu da glória, se fez homem, morreu morte de cruz para a nossa salvação, morreu a nossa morte. Quem deveria ter morrido ali seria nós, pelos nossos pecados, mas ele morreu por nós, ele morreu a nossa morte. Isso aqui é uma grande manifestação de amor, né? É uma grande manifestação de amor. Morrer por alguém que deve, pagar o preço da dívida do outro, né? Que nem sempre está certo, né? Aliás, está sempre errado mesmo. Nós somos muito falhos, somos realmente, digamos que necessitados mesmo da grande misericórdia do Senhor. E Ele nos amou assim, dando a vida por nós, morrendo pelo meu pecado, pelo seu pecado, para que nós pudéssemos viver e viver eternamente. Amém.